Bom dia, amigos do canal Nascer Várias Vezes. O nosso tema hoje é a humildade. Qual que é a parte central desse conceito chamado humildade? É você poder e ter a capacidade de oscilar de posições. Ou seja, você é quem ensina e quem aprende. Você é quem dá e quem recebe. Você é quem ajuda e quem permite ser ajudado. Você é quem sabe e também quem não sabe. Este é o princípio básico em cima do qual a humildade é construída. Caso a gente saia desse princípio, nós vamos, aos poucos, desenvolvendo e fortalecendo dentro da gente condutas ruins, negativas, condutas de manipulação, condutas de enganação, ou seja, quando saímos da humildade, nós começamos a gerar comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos que não estão direcionados para a realidade. Preste atenção, eu não estou falando de produzir sentimentos ou pensamentos positivos ou negativos. Eu estou falando de produzir, por exemplo, pensamentos que são verdadeiros, pensamentos que estão focados na realidade ou fantasias ou enganações. Muitas dessas fantasias e enganações possuem palavras muito bonitas, palavras que teoricamente seriam muito positivas. Só que tem um problema seríssimo. Se ela não estiver baseado na realidade, acabou. A realidade e a verdade são o solo aonde nós temos que pisar. A realidade e a verdade é a base em cima da qual nós temos que construir a nossa vida. A minha motivação hoje para estar gravando esse vídeo foi eu ter assistido uma parte de uma palestra de um médium aqui de Campinas, que eu fiquei literalmente horrorizado. O que aconteceu com esse cara? Ele foi perdendo o pé da realidade a ponto de hoje, em 2021, ele fazer todo um discurso chamando a vacina e essas vacinas do Covid como, se não me engano, o termo que ele usou foi vacina assassina. Vacina assassina. E hoje mesmo, eu desci numa padaria aqui perto, fui tomar um café, e o sujeito lá falando de um amigo que se recusou a vacinar, pegou Covid e morreu. O irmão desse cara vacinou, também se contaminou e não teve nada. Não foi para o hospital, não aconteceu nada. Então veja a seriedade destas afirmações. Mas mais do que a gente ter a nossa própria opinião, a gente tem que buscar o dado de realidade. Qual é o dado de realidade que diz que essas vacinas são assassinas? Nenhum. O que nós temos hoje é uma experiência com vacinas para varíola, que acabou com a varíola no planeta, vacinas contra a poliomielite, contra o sarampo, que tantos benefícios nos trouxeram, vacinas contra tétano, que salvou já milhões e milhões e milhões de pessoas,
Ou seja, nós temos uma experiência muito positiva com as vacinas. Nós temos boas informações sobre o uso de todas essas tecnologias que estão hoje chegando ao público. Não há nenhum dado real, de realidade que a gente conheça hoje, afirmando que essa vacina é uma vacina assassina. O que eu quero estar dizendo para vocês é o seguinte: nós temos o direito de ter dúvida. Nós temos o direito de ter desconfiança. Nós temos o direito de não concordar. Mas primeiro nós temos que embasar na realidade. O nosso solo tem que ser a realidade. Segunda coisa, se a gente não tiver muita certeza naquilo que a gente vai falar, que a gente fique de boca fechada, observando e deixando a fruta no pé amadurecer. Nós temos que tomar muito cuidado. Famílias são destruídas, e aí eu não estou falando só da vacina da Covid. Eu estou falando, por exemplo, da fofoca. Da pessoa que vê a outra andando na rua e já acha que ela está indo para tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, e fala para um que fala para outro. E isso às vezes ganha uma dimensão enorme. A humildade nos coloca sempre numa posição que é a posição do não saber, que é a posição da paciência, da espera, da observação. Nesse meu livro aqui, Nascer Várias Vezes, eu conto algumas histórias diretamente relacionadas com essa situação, sobre a importância de nós termos uma mente neutra, uma mente capaz de não criar opiniões, julgamentos, conclusões sem ter uma base muito sólida. Sobre o risco de nós nos tornarmos mentirosos, enganadores, sacanas, realizar maldades, mesmo usando palavras lindas, que nem esse médium aqui de Campinas tem palavras lindas de amor, disso, daquilo. Isso não vale nada, gente. Todo médium que fala demais acaba sendo comido pela própria língua. Todas as pessoas que falam demais acabam falando o que não conhece direito, o que não sabe direito, o que não entende. E depois que ela começa com uma crença falsa, com uma enganação, com uma mentira, essa pessoa, ela começa o quê? A sustentar esse processo, e aí tudo vai ficando muito pior. A humildade, ela tem essa função. Fazer a gente abaixar a crista, a gente observar mais, julgar menos, aprender mais. A humildade, ela é um santo remédio para a nossa alma, porque elas nos tiram da necessidade de ficarmos justificando aquilo que a gente não sabe direito. A humildade precisa ser cultivada. Qualquer pessoa tem o direito de dizer: olha, eu não sei disso daí. Eu não entendo bastante sobre isso para dar opinião.
Uma vez uma pessoa que leu o meu livro me mandou um e-mail, e nesse e-mail ele falava o seguinte: Ô Regis, eu adorei seu livro, achei fantástico, só que eu quero te dar uma dica. No seu livro você começa dizendo que você não tocou em assuntos que você não entende muito bem. E isso pega mal. E eu respondi para essa pessoa: pô, que legal que você gostou, tudo bem. Mas eu faço questão de ser verdadeiro. Um monte de gente me manda perguntas que eu digo: olha, eu não sei responder. Eu não tenho isso muito bem formado na minha mente para eu te colocar aquilo na minha opinião. Porque a nossa palavra ela tem que ser muito bem baseada. E se eu não me sinto preparado, plenamente, com plena certeza, eu tenho que me calar. Eu não tenho que falar qualquer coisa. A humildade fará com que aquelas pessoas que querem ver em você uma pessoa perfeita se desiluda. Mas a imensa maioria das pessoas não querem alguém perfeito, querem alguém verdadeiro. Querem ter uma certa segurança de que quando você abre a boca, você vai trazer informações sadias. Lembre que nem sempre vão ser palavras que as pessoas consideram positivas. Em alguns momentos, a informação sadia vai ser para chamar atenção, para puxar a orelha do outro, para dizer: você está errado, cara. Jesus fazia isso. Portanto, lembrem desse princípio da humildade. Humildade é liberdade. Liberdade para que aquelas pessoas que te aceitam do jeito que você é, te respeitem. Porque você vai trazer o melhor que você pode e você vai estar sempre se esforçando para ficar um pouco melhor a cada dia, estudando mais, praticando mais. Mas, basicamente, a humildade te permitirá a evitar muitas maldades, evitar muitos conflitos. Toda vez que você tiver pressa para julgar, tiver pressa para gerar opinião, tiver pressa para falar para os outros que nem uma matraca velha que fica dia após dia, fazendo 1 milhão de live, falando um monte de coisa e tudo mais, invariavelmente você vai começar a trazer opiniões pouco embasadas. É por isso que normalmente os sábios eles acabam ficando mais calados. Para finalizar esse vídeo, eu quero retomar alguns pontos. O primeiro e mais importante que eu gostaria que vocês lembrassem é que a grande luta do ser humano não é entre o pensamento positivo e o pensamento negativo, mas é entre a realidade versus a fantasia. De um lado está a verdade e a realidade, e de outro lado estão as fantasias. O ser humano precisa obedecer à realidade. Caso contrário, quem vai dominá-lo não vai ser a realidade, vão ser padrões como, por exemplo, o orgulho. E agora eu quero ler rapidamente um pequeno trecho de um texto do site Caminho Nobre,
Eu vou deixar o link para esse texto na descrição desse vídeo. Observa, está falando da pessoa orgulhosa. O orgulhoso desmerece a realidade externa e desmerece a realidade interna. Ele valoriza o seu ego. O orgulhoso é prisioneiro dos limites do próprio ego. Vocês entenderam que a realidade faz a gente expandir a consciência? Faz a gente, portanto, aprender, desenvolver. Faz o ser humano superar imaturidades, superar limitações. Faz o ser humano ir para frente. Nada ensina mais do que a realidade. Quando o ser humano substitui a realidade ou parte dela pelos próprios pensamentos, pelas próprias fantasias, ele está correndo um risco enorme de se descolar da realidade. E esse é um processo lento, cujo resultado, muitas vezes, é que nós estamos ficando assim, estamos perdendo o pé da realidade, estamos presos em fantasias, estamos presos em ideias e crenças limitantes, crenças incompletas, crenças erradas, como esse médium aí que fala de vacina assassina. Esse é um processo lento de descolamento da realidade. Esse é um processo que vai se dando ao longo dos anos, aonde a pessoa vai ficando tão presa no próprio ego, e essa é a função do orgulho, prender as pessoas em seus próprios limites mentais. E lembre que nós somos espíritos ainda imaturos, nós somos espíritos ainda em progressão. E é por isso que nós não podemos ficar presos dentro das nossas fantasias. É por isso que nós precisamos do auxílio, tanto da realidade externa quanto da realidade interna, como das boas vibrações do universo, de um monte de recursos que visam justamente nos ajudar a superar as nossas imaturidades. O pensamento positivo, ele pode partir de bases muito negativas. Portanto, se tornar pensamentos falsos, pensamentos ineficientes, pensamentos incompetentes. Eu recomendo que vocês leiam esse texto lá do site Caminho Nobre, eu vou deixar o link na descrição do texto. E quero lembrar vocês o seguinte: é necessário ir para a prática. Fazer o bem é praticar o bem. O amor, ele só tem sentido se ele se transformar em ação, é por isso que ele é um verbo. Nós estamos aqui para aprender, e quem aprende é quem pratica, é quem faz, é quem realiza, é quem tem atitude. Mesmo que por um acaso, num primeiro momento, você venha a errar, desde que você tenha todo o interesse, todo o seu foco direcionado para aprender, para crescer, para desenvolver. E aí, pouco a pouco, fazendo o teste de realidade, nós vamos evoluindo. Lembre, a gente não evolui errando, a gente evolui analisando os nossos erros e melhorando a cada dia. Essa é o seu papel nesse momento no planeta Terra. Muito obrigado. Eu convido vocês para ler os meus livros. Um deles é esse daqui, Nascer Várias Vezes.
Te convido a ler os textos do blog Nascer Várias Vezes. Paz e bem. Até mais.